Galera, antes de começar, estamos na meta dos 1000 inscritos. Dê essa moral aí, já deixa o like e se inscreve, porque o objetivo do canal é trazer um anime novo todo dia. Conto com vocês. O herói mais forte é traído pela humanidade e reencarna como um sombrio e poderoso Lorde das Trevas, Leonis Magnus. Ele era um dos 3 heróis designados para proteger uma cidade sob ataque de ogros. Erail, o mago, começou a conjurar uma magia poderosa, mas sua intenção não era apenas erradicar os monstros, mas também os cidadãos. Terce concorda, dizendo que usaria seu poder para reviver os cidadãos depois, mas Leonis tinha outra ideia. Ele não queria ver as pessoas sofrerem, então usou sua espada para cortar ao meio o feitiço do mago. Erail ficou confuso, mas Leonis, que ainda tinha 12 anos na época, não suportava ver as pessoas sendo exterminadas e trazidas de volta à vida. Pulando pelos telhados, ele começou a enfrentar os ogros um por um, deixando os cidadãos maravilhados ao lutar por eles com tanta bravura. Ficou claro que cada cidadão via Leonis como um verdadeiro herói e o amava. Mas os outros 2 heróis, especialmente Erail, não gostavam dele. 4 anos depois, Leonis foi designado para derrotar um monstro guiado por um morador da vila. O morador estava feliz, pois seria ajudado por Leonis, considerado o maior espadachim e herói da espada sagrada. O morador elogiou as habilidades de Leonis, mas ele simplesmente ignorou, mencionando que sua missão era derrotar o Senhor Demônio. Chegando ao local do suposto monstro, Leonis ficou confuso ao encontrar o local Void. Ao perguntar ao morador sobre o paradeiro do monstro, percebeu que ele havia desaparecido. Leonis então percebeu que era uma armadilha e tentou alcançar sua arma, mas uma magia de gravidade o prendeu. 3 magos apareceram ao seu redor, seguidos por soldados que rapidamente o imobilizaram no ar com correntes. Os nobres do reino não gostavam do poder e influência de Leonis, então decidiram eliminá-lo. Os soldados avançaram rapidamente com suas lanças e perfuraram Leonis no peito. Ele tentou resistir, mas no final perdeu todas as suas forças. Os soldados o colocaram no chão, comentaram que o trabalho deles estava feito e se afastaram. Minutos depois, uma garota aparece diante dele. Ela sabia que ele ainda podia ouvi-la e perguntou como ele se sentia após ser traído pelas pessoas que ele salvou. Leonis tinha pensamentos negativos, mas não conseguia ressentir-se da humanidade por traí-lo. Ela pergunta o que ele pensa sobre este mundo. Leonis não se importava mais, pois estava prestes a morrer. A garota então revela que deseja se rebelar contra o mundo. Leonis fica confuso, mas ela explica que é Roselia, a deusa da rebelião. Segurando a mão dele, promete revivê-lo, não como um herói, mas como o novo Lorde Sombrio que salvará o mundo. Leonis começou lentamente a se transformar em um morto-vivo. Ele passou anos lutando em guerras como um senhor demoníaco e, ao retornar à fortaleza, encontra Rosélia o esperando. Ele a presenteia com os despojos da guerra, e ela pede para que ele os guarde por um tempo, elogiando-o por sua grande força. Leonis conta a ela sobre seu novo amigo, Blackas, e como ele trouxe seu povo para ser protegido em sua sombra, feitiço que aprendeu com Blackas. Rosélia também lhe entrega sua antiga espada sagrada como um presente por sua vitória, mas diz que a espada sagrada não combina mais com ele, transformando-a em uma espada demoníaca. Ela o avisa que só poderá empunhar a espada se questionar sua própria verdade. Alguns anos depois, os 6 heróis decidem guerrear contra Leonis, agora assumindo sua forma completa como o Senhor Sombrio. O exército de esqueletos corre para o campo de batalha para enfrentar os heróis abençoados com poderes divinos e formas angelicais. Leonis observa tudo de sua sala, enquanto é informado sobre outras fortalezas que já caíram. Os esqueletos conseguem causar estragos em alguns soldados humanos, mas um dos heróis tem o poder de ressuscitá-los. De repente, uma criatura semelhante a uma árvore aparece, enfurecendo o senhor demoníaco. Leonis se levanta e convoca seu cajado para entrar na luta, mas seu companheiro fiel o impede, lembrando-o da promessa que fez à deusa da rebelião. Leonis decide aceitar a derrota, guarda seu cajado e caminha em direção a uma porta, enquanto seu castelo está sendo destruído. Enquanto caminha, promete que se erguerá novamente em 1000 anos para recuperar seu trono, e assim sela sua própria alma no grandioso mausoléu. 1000 anos depois, vemos 2 garotas explorando as ruínas do castelo de Leonis, Célia e Regina, em uma missão de reconhecimento, porque há relatos de que alguns monstros chamados Voids estão construindo seus ninhos lá. Elas caminham por um corredor e chegam a uma enorme porta. Célia se pergunta se algum rei está enterrado ali, pois várias estátuas funerárias guardam o lugar. Mais à frente, elas chegam até uma grande porta.
Regina tenta abrir, porém não consegue, e vai verificar outro local, mas Célia percebe algumas inscrições na porta e a toca. De repente, a porta se ativa e se abre. Dentro da sala, ela avista um grande cristal. Ao se aproximar, seu contador de magia dispara. Ela então vê alguém preso no cristal e decide ajudar pegando sua arma. Em seguida, vemos Leonis em um lugar desolado. Ele vê Roselia, a deusa para quem uma vez fez uma promessa. Ele diz que finalmente a encontrou, e ela fala a profecia. 1000 anos a partir de agora, quando as estrelas caírem do céu, uma criança humana será o caminho. Leonis tenta alcançá-la enquanto ela se afasta pelo ar, mas ela simplesmente diz que espera encontrá-lo novamente. Enquanto isso, Célia está tentando quebrar o cristal, atirando para resgatar Leonis, o garoto preso no cristal. Ele reclama do barulho e se pergunta se já se passaram 1000 anos. Ele supõe que o ritual de reencarnação foi bem sucedido. Leonis percebe Célia tentando atirar no cristal e acha que ela é humana, pensando que ela está tentando roubar seu túmulo. Ele decide mostrar a ela o poder do Senhor Demoníaco reencarnado e usa sua magia para quebrar o cristal e derrubá-la. Ele então decide terminar com ela, mas ela o faz parar ao perguntar por que uma criança estaria trancada dentro do cristal. Ele olha para seu reflexo e fica chocado ao ver sua nova forma. Ele pensa que o feitiço de reencarnação falhou, mas não entende por quê, já que usou um feitiço para reconstruir seu corpo para uma forma anterior. Ele esperava estar em sua forma de senhor demoníaco, mas agora está em sua forma humana. A garota pergunta por que ele estava selado dentro do cristal e o examina para garantir que ele não está machucado. Então, de repente, ela o abraça, dizendo que a irmã mais velha está ali para protegê-lo. Inicialmente, ele fica irritado, mas acaba desmaiando. Mais tarde, ele acorda, e ela lhe dá alguns biscoitos. Ele pensa que seu corpo atual é ruim porque desmaiou por algo trivial como fome, mas por sorte Célia o salvou. Ela então pergunta se ele está bem. Apresentando-se como uma estudante de 15 anos da Academia da Espada Sagrada, ela pergunta o nome dele. Ele se apresenta e pensa que pode usá-la para obter informações sobre o mundo atual. Ela repete seu nome algumas vezes e o chama de Fofo. Isso o irrita, pois seu nome antes significava caos e terror, mas agora uma garota aleatória o acha fofo. Então ele percebe que seu registro como senhor demoníaco foi apagado da história. Ela pergunta pela idade dele, e ele responde que tem 10 anos. Em seguida, ela questiona se ele se lembra dos monstros Voids que o levaram, mas ele está confuso. Ela explica que Voids são inimigos de outro mundo, e ela e seus colegas da escola são cavaleiros que empunham espadas para combatê-los. Leonis fica inicialmente confuso porque há 1000 anos, os inimigos do mundo eram pessoas como ele, senhor demoníaco, e a deusa da rebelião. Ele percebe que ela o encontrou por coincidência, mas ela diz que a porta estava selada até que ela a tocasse. Ele então pergunta que ano é, e ela responde que estão no ano 64, o que o confunde. De repente ouvem uma grande explosão. Célia imediatamente se agarra a Leonis, dizendo que o protegerá. Um Void ogro surge pela porta, e Célia tenta derrubá-lo. Leonis fica irritado porque estão destruindo seu grandioso mausoléu e decide usar sua magia para detê-lo, apenas para tropeçar e cair de cara no chão. Célia pede para ele recuar e atira no Void, mas isso apenas o faz cócegas. De repente, um raio laser destrói o braço do Void e o derruba. É Regina e seu enorme canhão. O Void se levanta, e Regina muda a forma do canhão para atirar no peito dele. Apesar de surpresa ao ver Leonis, Regina diz para Célia levá-lo e escapar enquanto ela segura o Void. As duas correm e Leonis pensa que nada está indo de acordo com seu plano. Seu feitiço de reencarnação falhou, e ele voltou à sua forma humana antes de se tornar um senhor demoníaco. Seu grandioso mausoléu agora está infestado por alienígenas que estão destruindo tudo. Ele quer lidar com eles, mas não pode, pois as garotas estão lá, e se ele mostrar seu poder, não conseguirá usar Célia para obter mais informações sobre o mundo. Célia diz que estão prestes a chegar à superfície, mas um cristal desaba no chão e se transforma em um Void Wyvern, algo totalmente diferente dos Wyverns que Leonis está acostumado. Célia diz a Leonis para fugir enquanto ela lida com aquela coisa. Logo, a arma de Célia se transforma em uma espada, enquanto ela se prepara para lidar com isso. No entanto, Leonis simplesmente a ignora e começa a preparar seu feitiço para destruir o monstro. A fim de proteger o garoto, Célia empurra Leonis, dizendo para ele correr, interrompendo seu feitiço ao mesmo tempo em que Célia acaba sendo cortada na barriga. Ela fica caída no chão em uma poça de sangue, e Leonis se pergunta por que ela fez isso. Ela diz suas últimas palavras,
pedindo a ele para fugir e escapar com Regina, mas Leonis se aproxima dela. O Wyvern se aproxima e um segundo Wyvern aparece. Ela pede desculpas por não tê-lo protegido e fecha os olhos. Leonis segura sua mão até seu último suspiro, mas pensa que ela é uma idiota. Ele a manteve apenas para obter mais informações, mas ela decidiu se sacrificar para protegê-lo. Na verdade, ele poderia ter usado seu poder para bloquear facilmente o ataque fraco do Wyvern, mas ele queria mais informações e não achava que ela tinha mais valor para ele. No entanto, ela o lembrou de Roselia quando o protegeu. Mais Voids aparecem e tentam atacá-lo, mas sua barreira mágica consegue bloquear tudo. Ele acha irritante ter sua forma humana porque recuperou suas emoções. Os Voids continuam desferindo ataques, então ele se vira e invoca seu cajado. Ele diz aos Voids que ficou apegado à coragem de Célia e decide puni-los por perturbarem seu castelo. Ele lança um feitiço de gravidade de nível 8, esmagando um Void com a pressão. Outro Void tenta atacar, mas ele simplesmente o bloqueia com sua barreira e a modifica para atacar com espinhos. O último Void tenta voar para escapar, mas ele simplesmente pula e lança outro feitiço de fogo de nível 8 para derrotá-lo. No entanto, algo surpreendente acontece. Os ossos do Void permanecem após o feitiço, algo que nunca aconteceu, nem mesmo contra dragões. Leonis pensa que é porque seus níveis atuais de mana são um terço do que costumavam ser. Ele percebe que Célia ainda está viva. Normalmente ele não se importaria com vidas humanas, pois é o senhor demoníaco, mas ele a reconhece por ter tentado protegê-lo. Ele não pode usar feitiços sagrados para curá-la, mas pode usar todos os feitiços relacionados à morte. Ele decide usar seu poder para dar vida a ela, usando um feitiço que restaura todo o sangue perdido em seu corpo, curando suas feridas. Enquanto isso, Regina consegue derrotar o Void Ogro e tenta entrar em contato com Célia, que ainda está inconsciente. Leonis escuta e fica impressionado com o avanço da tecnologia da humanidade. Célia finalmente acorda e o abraça imediatamente, aliviada por ele estar seguro. Ela verifica suas feridas e não entende como está completamente curada, pois tem certeza de que morreu. Leonis então explica que usou sua magia sagrada para curá-la, mas ela não sabe o que é magia. Ele percebe que Célia e Regina não usam feitiços para lutar contra os Voids, mas sim suas armas feitas de magia avançada. Ele percebe que, na era atual, as pessoas não conseguem usar magia, ainda confuso. Célia pergunta se ele usou o poder de uma espada sagrada, mas ele não entende. Ela explica que algumas espadas sagradas têm poderes de cura, e na Academia Excalibur, ela acredita que ele pode usar esse poder, sendo esse o motivo de ter sido sequestrado pelos Voids. Ela então dá uma explicação completa do que são as espadas sagradas, basicamente poderes despertados pela humanidade para lutar contra os Voids. Há 60 anos, a humanidade quase perdeu a guerra, mas as crianças despertam os poderes das espadas sagradas para manipular fogo, vento e outros elementos. Ele percebe que esse poder é diferente do que ele usa, então decide escondê-lo de todos. Regina chega, e as garotas perguntam o que aconteceu com o Void. Leonis mente, dizendo que desapareceu enquanto ele estava tremendo de medo. Então decidem deixar as ruínas, e Célia pede a Leonis que a acompanhe em sua moto, o que o confunde. Ele aceita, e eles voltam para a academia enquanto Regina continua provocando Leonis. Depois de uma longa viagem, Leonis finalmente vê a cidade enquanto Célia explica que essa é a última cidade da humanidade, onde muitos espadachins vivem como um esforço para resistir aos Voids. Essa cidade é o 7º Jardim de Assalto. Viajando pela estrada, ela se recorda da guerra há 6 anos. Seus pais e irmãos lutavam, enquanto ela se protegia em um bunker com Regina e outras pessoas durante um grande ataque dos Voids que destruiu a cidade e eliminou milhares de espadachins na época. Ela se lembra de quando conversava com Regina dentro do bunker, dizendo que tudo ficaria bem e que ela entraria na academia na próxima semana. Na entrada da cidade, Regina pergunta a Leone se é a primeira vez que ele vê um jardim de assalto, e ele responde que sim, descrevendo-o como incrível. Ela explica que a cidade está ancorada agora, mas normalmente está em movimento, usada na linha de frente para atacar colônias de Voids. Explica que a cidade pode produzir energia e comida, além de atravessar o oceano. Leonis está confuso, sem entender como algo tão grande pode se mover. Ele decide que deve analisar as forças humanas antes de começar a preparar a restauração de seu exército de senhor demoníaco. Depois de entrar na cidade, Célia explica que as pessoas que podem usar o poder de uma espada sagrada devem se inscrever na Academia Excalibur.
Leonis vê isso como uma oportunidade de aprender mais sobre as espadas sagradas. As garotas dizem que o encontrarão após ele terminar sua inspeção. Quando elas saem, Leonis entra no banheiro e chama 2 nomes, Blackas e Sherry, que aparecem de sua sombra. Sherry é sua empregada pessoal, enquanto Blackas é seu amigo mais confiável e príncipe do Reino das Sombras. Leonis comenta que faz um tempo desde que se encontraram pela última vez, mas Blackas pergunta sobre sua nova aparência. Leonis explica que devido a um erro ele voltou ao seu corpo humano original. Blackas menciona que é a primeira vez que vê a forma do herói de Leonis. Sherry finalmente fala e revela que acha a nova forma de Leonis bastante adorável. Ele fica irritado e pergunta se ela está zombando dele. A garota entra em pânico, mas Leonis a tranquiliza, mencionando que os chamou porque precisa deles. Ele pede que investiguem a cidade, explicando que é um futuro totalmente diferente do que ele imaginava. Ele explica que as pessoas não usam mais magia, mas têm algum poder estranho e que esta é a 7ª fortaleza, o que indica que devem ter mais 6 dessas. Leonis diz que seu objetivo é recuperar seu exército de Senhor Sombrio, mas primeiro precisam saber tudo o que podem, e que eles devem investigar a cidade enquanto ele pessoalmente verifica a Academia Excalibur. Os 2 retornam para a sombra de Leonis e começam a investigação. Em seguida, Leonis passa pelo processo de inspeção, onde é pulverizado com algo. Algumas máquinas começam a analisar seus dados, e ele continua a caminhar para frente. Após terminar a inspeção, recebe um cartão de identificação temporário. Célia aparece e arranca o cartão dele para tirar uma foto. Ele fica um pouco confuso, mas ela explica que prova sua identidade na cidade. Em seguida, ela diz que é hora de visitar a academia e pede para ele subir na moto dela. Célia o leva para um pequeno passeio pela cidade, mostrando-lhe o enorme distrito comercial, o que surpreende Leonis. Ele comenta que tudo parece pacífico na cidade, o que leva a uma explicação de Célia. Ela diz que o 7º jardim de assalto nunca foi invadido pelos Voids porque é a cidade mais recente, mas estão construindo uma nova. Ela também revela que os espadachins sagrados são enviados para a linha de frente para lutar, mas a cidade é segura. No entanto, Leonis fica impressionado com o número de prédios enormes e pergunta se fazem parte da academia. Célia confirma e começa a explicar. Célia detalha a função dos edifícios, destacando os refeitórios, os campos de treinamento e a sala de dança como os mais relevantes. Leonis está um pouco confuso, não entendendo por que há uma sala de dança. Célia explica que é necessária para manifestar a espada sagrada, já que o coração e o espírito precisam estar calmos. Ela mostra a ele o dormitório das garotas, mas são interrompidos por Muelle. Leonis percebe que Célia está tentando evitá-lo, mas o rapaz tenta impedi-los. Ele pergunta a ela quem é Leonis, mas ela simplesmente diz que Muelle não tem nada a ver com isso. O rapaz zomba de Célia, dizendo que sua equipe está aceitando crianças porque são todos fracassados. Célia diz que Leonis é um espadachim sagrado, mas o rapaz pede para ela parar de brincar. Leonis, por outro lado, acha que esse cara foi abençoado com ignorância. Ele sabe que pode parecer inofensivo por parecer uma criança, então decide não punir o cara para evitar chamar a atenção. Muelle então diz a Célia para parar de tentar ser uma usuária de espada sagrada e se juntar à sua equipe. Ele afirma que são os mais bem classificados, e se ela se juntar, poderá ficar na academia. Ele sorri, chamando-a de fracassada por não conseguir manifestar a espada sagrada, apesar de carregar o sangue dos espadachins sagrados. Célia baixa a cabeça, aceitando a realidade, mas Leonis está bastante confuso por ela não conseguir manifestar a espada sagrada. Ele então se lembra de que ela não conseguiu usar esse poder nas ruínas, e é por isso que ela tomou o golpe para protegê-lo. Ele então questiona o que ela está fazendo em uma escola de espadachins sagrados. Muelle então revela sua verdadeira personalidade, dizendo a ela para se juntar à sua equipe e se tornar seu brinquedo como as outras garotas. Dessa forma, ela evitaria missões perigosas. Leonis pensa que o cara está usando algum tipo de magia de controle mental nas garotas, mas então percebe que deve ser o poder da espada sagrada de Muelle. Célia recusa, deixando o cara irritado. Ela tenta continuar seu caminho com Leonis, mas é agarrada pelo cabelo. Leonis diz a Muelle para parar, mas o cara está simplesmente confuso. Leonis então libera um feitiço, e o corpo de Muelle começa a tremer de medo, sem saber o que está acontecendo. Ele cai de joelhos com dor, e Leonis se aproxima dele. Leonis chega perto do ouvido de Muelle e diz que idiotas como ele não ousam tocar no cabelo bonito dela. Leonis para de usar sua magia, dando a Muelle a oportunidade de ativar sua espada sagrada. No entanto, outra estudante chega e diz que usar o poder da espada sagrada sem autorização
vai contra as regras da academia. A situação piora porque eles estão no setor do dormitório feminino. Muelle começa a se afastar antes de molhar as calças e passar vergonha. Leonis então pensa consigo mesmo que, mesmo sendo o rei demônio, ele é humilde e até ele tem limites de paciência, mas não se arrepende de nada. Ele se considera o mais tolerante de todos os senhores sombrios. Enquanto isso, Célia está toda feliz e agradece a garota por ajudá-los. A garota, Aline, menciona que parece que Muelle está de olho em Célia. Ela pergunta se Leonis é o menino que ela salvou nas ruínas. Leonis se apresenta e Aline dá boas-vindas à academia. Ela então tira medidas para seu uniforme e pergunta a Célia se vão registrar a espada sagrada dele. Aline explica que primeiro precisa apresentar os dados da investigação dos Voids para os cavaleiros, mencionando que há algo sob o oceano. Leonis fica curioso, mas ignora por enquanto. No entanto, Aline para de explicar a situação porque Célia está começando a se sentir tonta. Leonis percebe que está quase na hora e eles vão para o dormitório da equipe dela. Célia explica que os dormitórios atribuídos são baseados nas notas do pelotão. Ela explica que cada pelotão tem 5 ou 6 membros, e a academia os trata com um sistema de mérito. Há torneios, combates de treino e exames para decidir as classificações de cada pelotão. Ela explica que o dormitório das equipes de alto desempenho tem ar-condicionado, novos equipamentos de treinamento, uma banheira de hidromassagem e até uma sauna. Leonis pensa que uma banheira de hidromassagem é uma arma, mas ela diz para ele entrar. Ele pergunta se é permitido entrar no dormitório feminino, mas ela diz que ele é uma criança, então eles não se importariam. Ela começa a se sentir em casa, e Leonis fica confuso porque ela não tem nenhum senso de vergonha. Ela diz para ele tomar um banho, e ele segue suas ordens. De repente, Célia também entra. Ela não tem nenhum senso real de vergonha com garotos. Ela então começa a se sentir mais fraca e desmaia. Leonis toca o selo mágico que colocou em seu corpo. Os olhos dela, de repente, se tornam vermelho carmesim, e seus dentes caninos ficam maiores. Ela tenta alcançá-lo com a mão, e ele a puxa para perto. Ao se levantar, ela morde o pescoço dele e começa a se sentir melhor. Ela está confusa sobre por que o mordeu, mas ele decide contar a verdade. Ele conta que teve que usar sua magia para transformá-la em sua mais forte súdita, uma rainha vampira. Leonis explica que ela desmaiou por falta de mana, e teve que dar um pouco da sua. Ela não entende o que ele está dizendo e pergunta sobre a verdadeira identidade dele. Ele simplesmente diz que é um antigo feiticeiro ressuscitado do cristal e usa poderes esquecidos e revelando que sua magia só pode controlar a morte e não pode realmente curar ou reviver. Leonis revela que usou um feitiço de nível 10 chamado Criar Ancião Morto-Vivo, e ela voltou como a mais forte de todos os mortos-vivos, a Rainha Vampira. Ela fica preocupada por ser uma vampira, mas Leonis esclarece que ela estava sem mana, então teve que beber um pouco do sangue dele devido aos impulsos vampíricos. Célia acredita na história, e ele pede desculpas por não poder salvá-la adequadamente. Célia conta sua história explicando o que aconteceu há 6 anos, como perdeu sua cidade, junto com seus pais, ambos usuários de espadas sagradas. Ela treinou desde então para despertar a espada sagrada e lutar contra os Voids, e pergunta se ainda pode manifestar uma espada sagrada sendo vampira, mas ele não sabe dizer. Leonis simplesmente diz que agora ela é muito mais forte por causa da sua natureza de rainha vampira. Ela ainda está um pouco preocupada, mas o clima muda quando o estômago de Leonis faz algum barulho e eles vão para a cafeteria, onde ela pergunta se ainda pode comer comida normal, pois agora é uma vampira. Leonis responde que sim, pois ela recupera a mana comendo, apesar de levar muito tempo. Célia pega algumas comidas. Então, ouvem uma garota conversando com 2 rapazes ao fundo. Eles estão cobrando uma dívida do cassino, porém ela não tem dinheiro, e pede que esperem até a próxima semana. Mas eles dizem que só aceitarão se ela deixar a roupa como garantia, e tentam se aproveitar da situação. Quando um deles a agarra, ela rapidamente os derruba com sua espada de madeira. A garota então os repreende, afirmando que é estudante da cidade, que não vai fugir ou se esconder, que voltem na próxima semana, e os rapazes saem correndo. Célia corre rapidamente até a garota e a chama de Sakuya. Ela pergunta o que aconteceu, e Sakuya explica tudo. Ela deveria estar em um treinamento tático, mas Sakuya escapou porque estava entediante e decidiu apostar até ser pega por aqueles 2 rapazes. Sakuya se apresenta, apertando a mão de Leonis. Ele rapidamente percebe que ela é alguém que dedicou toda a sua vida à espada. Célia revela que Sakuya é a atacante vanguarda de seu pelotão. Enquanto comem,
Leonis pergunta a Sakuya por que ela está vestida assim. Sakuya menciona que é a roupa tradicional de sua terra natal e uma lembrança de sua irmã. Sua vila foi atacada e destruída pelos Voids, e ela foi a única sobrevivente. Agora, ela está treinando para ficar mais forte e se vingar. Após a refeição, Célia e Leonis dirigem-se ao campo de treinamento para registrar sua espada sagrada. Lá, ele encontra Alt, a instrutora responsável por sua avaliação. Ela afirma que o examinará para determinar que tipo de espada sagrada ele tem. Leonis simplesmente diz que é um suporte e pode fazer várias coisas com base na situação. Em seguida, ele nota alguns robôs ao redor e pergunta sobre eles. Célia diz que esses robôs são simuladores de Voids, ou seja, podem copiar padrões de combate. A comandante fala para Leonis lutar contra um deles, já que está configurado para um nível baixo. Ele pensa que um feitiço de gravidade de nível 2 deveria ser suficiente para encerrar isso rapidamente, mas acaba destruindo todos os robôs. Célia e Alt não conseguem acreditar. Alt questiona como ele destruiu aquele robô e pergunta se sua espada sagrada é realmente do tipo suporte. Ela quer saber mais sobre isso, e todos ao redor começam a ficar curiosos. Alt começa a programar o simulador de Voids para um nível mais alto, mas são interrompidos pelo irritante Muelle. Ele quer lidar com a avaliação. Leonis diz que não se importa, mas também zomba de Muelle, dizendo que ele está no mesmo nível dos robôs. O cara fica tão enfurecido que acaba conjurando sua Excalibur, que mais parece a varinha do Harry Potter. Suas garotas também invocam armas, mas Célia afirma que 5 contra 1 não é justo. Muelle simplesmente alega que sua espada sagrada tem a habilidade de controlar os outros como sua arma. Mas Leonis arrogantemente diz que derrotará os 5 novatos. Célia decide se juntar e ajudar, caindo no plano de Muelle, pois ele permitirá que ela ajude Leonis sob uma condição. Se ela perder, se juntará ao seu pelotão e se tornará seu brinquedo. Leonis percebe que Muelle só quer derrotar Célia e decide tirar vantagem disso. Ele aceita a condição, mas se Muelle perder, nunca mais deve incomodar Célia. Como você sabe, o cara é tão burro que acaba ficando confiante demais e aceita. Leonis diz a Célia que não permitirá que ninguém toque em seu familiar. Célia então pede a Alt por uma espada de treino, uma réplica de espada sagrada. Célia avança rapidamente e derruba uma das garotas. Ela parte para cima de Muelle, mas outra garota aparece para bloquear. Leonis observa, pensando que seus atributos melhoraram desde que ela se tornou a rainha vampira. Uma das garotas golpeia sua arma no chão, forçando Célia a aparar os destroços. Muelle, sendo o típico perdedor, diz a uma de suas pets para lidar com Leonis enquanto Célia está distraída. A garota se apressa e ataca com relâmpagos, mas ele simplesmente usa um feitiço de baixo nível para bloquear com sua sombra e em seguida prende a garota. Célia começa a ter vantagem contra as 2 garotas com quem está lutando, e a terceira avança, mas Célia a derruba. Ela decide lidar com Muelle, mas ele usa sua varinha para impedi-la de se mover. Ela está um pouco confusa sobre o que está acontecendo, mas ele fala que este é seu verdadeiro poder, a espada sagrada do domínio, derrubando a espada da garota e declara todas as coisas sujas que fará com ela depois, mas primeiro decide lidar com Leonis, que está encurralado. Leonis ainda está segurando a primeira garota, mas as outras 3 se levantam e o cercam. Agora são 4 contra 1. Leonis acha que poderia usar um feitiço de nível 2 e eliminá-los instantaneamente, mas de repente ouve Célia. Ela está falando consigo mesma, mencionando o quanto ela quer protegê-lo, então implora para que sua espada sagrada apareça. Seu desejo forte faz uma luz brilhante surgir em suas mãos, se transformando em uma espada sagrada. Regina, que estava assistindo, não conseguia acreditar no que via. Com sua espada sagrada, Célia consegue se libertar das restrições. Muelle, claramente um perdedor, não consegue acreditar no que está acontecendo, dando a Célia a chance de avançar. Ela destrói a varinha, cortando ao meio, libertando todas as garotas sob seu controle. Sem outra opção, ele desiste como o perdedor que é. Todos começam a torcer por Célia, incluindo Regina, que imediatamente a abraça. Ela está tão feliz por ter conseguido despertar seu poder, e Célia mal pode acreditar que conseguiu fazer isso. Mais tarde, ela agradece a Leonis por ajudá-la, mas ele diz que não precisa agradecê-lo, pois ela é seu familiar. Ela o pergunta o que é um familiar, e Leonis explica que familiar é uma criatura protetora do seu mestre. Ela o convida a se juntar ao seu pelotão e ele aceita rapidamente e fazem uma festa de boas-vindas, onde Regina cozinha um grande banquete. Aline então diz a Leonis para ir ao seu quarto para que ela possa analisar suas habilidades, e isso dá início a uma conversa séria.
Não há mais quartos disponíveis no dormitório deles, então Leonis terá que ficar com alguém. Regina entra rapidamente na conversa querendo uma sessão divertida. Ela até promete fazer doces para ele todos os dias. Sakuya também quer participar, apesar de passar a maior parte do dia fora. Aline se junta, dizendo que tem toneladas de espaço em seu quarto. Leonis tem muitas opções, mas Célia intromete, considerando-se a guardiã dele. As garotas suspeitam de algo, mas Leonis menciona que prefere ficar com Célia, pois ela o encontrou, ao mesmo tempo que ele pensa que precisa ficar no mesmo quarto, porque isso permitirá que os dois guardem seus segredos. Leonis está sendo analisado com a espada sagrada de Elfine, que tem o poder de escanear e analisar dados. Ela explica que perdeu seus poderes de espada sagrada e suas capacidades agora estão limitadas. Ela revela que fazia parte do 7º pelotão, que estava investigando algumas ruínas e foram atacados pelos Voids, mas quando perceberam que era uma armadilha, já era tarde demais. Ela foi a única sobrevivente e ficou muito abalada, mas Célia a visitou tanto que ela aceitou se juntar ao pelotão. Ela então termina de escanear os dados biológicos de Leonis e encontra algo interessante. Diz que Leonis gosta de olhar para peitos e diz que ser travesso não é bom. Ele percebe um mapa no monitor e pergunta se pode conferi-lo. Enquanto verifica, Leonis percebe a área de distribuição dos Voids ao longo dos últimos meses. Depois disso, ele chama Blackas e descobre que os Voids têm características semelhantes aos monstros que os Senhores das Trevas usaram contra a humanidade. Ele ordena a Blackas que investigue os pontos apresentados no mapa. Sherry aparece de repente com um relatório, dizendo que as pessoas não sabem sobre nenhum Lorde demoníaco, nem mesmo sobre deuses antigos, ou a guerra entre os Senhores das Trevas e os 6 heróis há 1000 anos atrás. Leonis pede para continuar a investigação. Enquanto isso, um grupo de mergulhadores está investigando as ruínas submarinas. Eles encontram uma enorme árvore com um rosto, e a árvore começa a chamar o nome de Leonis, atacando. No dia seguinte, Leonis acorda e percebe que seu pescoço foi mordido. Ele entra imediatamente no quarto de Célia e ordena que ela se levante, já que é sua súdita. Ela se levanta imediatamente, confusa sobre o que fez. Ele mostra a ela a marca do contrato mestre, explicando que pode lhe dar ordens, e ela não pode se recusar. Ela fica repentinamente envergonhada e pergunta se ele também pode literalmente ordenar que ela faça coisas sugestivas. Leonis alega que não a ordenará a fazer esse tipo de coisa. Ela fica tranquila. Leonis muda de assunto perguntando se ela sugou seu sangue enquanto ele dormia. Ela fica tímida, mencionando que sim, um pouco porque não conseguia se conter durante a noite. Leonis responde que não se importa, pois ela é seu familiar, mas ela deve primeiro pedir a ele. Ela entende e se desculpa. O telefone dela começa a tocar. Célia atende a ligação de Aline e pergunta o motivo da chamada repentina. Aline então relata que algo estranho aconteceu. A 13ª patrulha deveria estar investigando o leito do mar, mas ainda não retornou. Eles são conhecidos por serem um grupo habilidoso, mas não há notícias até agora. Aline diz que continuará investigando o caso e dará uma atualização posteriormente. Célia menciona então a promessa de Leonis de treiná-la. Ele concorda em treiná-la. Enquanto isso, a equipe da Academia Excalibur está tendo uma reunião. Eles estão bastante preocupados com a 13ª patrulha e perguntam sobre os dados coletados. Descobrem que há uma colônia de Voids no leito do mar sob a 7ª cidade de assalto. Eles acreditam que os monstros provavelmente atacarão a cidade em grande número. Um dos membros da equipe pergunta quantos Voids podem ser encontrados na colônia, mas a resposta é preocupante. Centenas, se não mais. Eles ficam apreensivos, pois há uma grande chance de que um Senhor dos Voids apareça nesse ataque. Enquanto isso, Célia está praticando suas habilidades contra 2 robôs, mas é bastante fácil para ela, especialmente porque eles vêm um de cada vez. Leonis elogia suas habilidades e pergunta se ela tem alguém para ensiná-la esgrima. Célia revela que sua família lhe ensinou o básico quando era jovem, e desde então ela sempre tem praticado. Leonis menciona que agora ela deveria ser mais forte por também ser uma rainha vampira, e se conseguir usar as vastas reservas de mana em seu corpo, sua força aumentará significativamente. Ela pede sua orientação, e Leonis convoca seu cajado. Ele diz que lhe dará um oponente mais realista, lança uma barreira ao redor deles e usa um feitiço de invocação para criar vários soldados esqueletos das sombras. Ela está perdida, mas ele fala que são seus lacaios de menor patente e que ela é livre para destruí-los como quiser. Então a garota decide fatiar os esqueletos um por um. Depois de alguns minutos, Leonis percebe que ela está cansada e decide parar.
Ele retorna os esqueletos para as sombras e pergunta se ela precisa de mana, mas Célia diz que está bem, e ele elogia suas habilidades novamente. Eles decidem voltar para o dormitório, mas são questionados se querem fazer uma refeição juntos. Ele se recusa, mas seu estômago faz barulho. Ela começa a rir e ele fica irritado com o próprio corpo. Enquanto isso, Sakuya está saindo do dormitório quando percebe que Blackas está do lado de fora. Ela gosta tanto da aparência dele que corre em sua direção. Ela acha que ele tem uma aura nobre e decide dar-lhe um nome achando que ele não tem dono por não ter nenhuma identificação. Ela o chama de Fluff Maru, e é claro que Blackas odeia esse nome, mas ela simplesmente o ignora, achando que ele gosta. Ela decide envolver o pescoço dele com um pedaço de pano, mencionando que tem comida dentro. Então ela vai embora, dizendo que se encontrarão novamente. Enquanto isso, dentro do prédio, Aline está tentando obter mais dados quando Regina e Sakuya entram. Eles então se concentram na nova investigação, pois um novo grupo é enviado para localizar o Senhor dos Voids, mas ainda não retornaram. Este grupo era ainda melhor do que o último. Enquanto isso, na volta para a cidade, Célia e Leonis decidem fazer uma parada em um orfanato. Leonis está intrigado com o local, mas Célia menciona que é um restaurante e orfanato. As crianças rapidamente saem felizes ao ver Célia. Ela conta que o local cuida de crianças refugiadas sem ter para onde ir. Ao entrarem, Célia pede desculpas porque não pôde visitá-los antes devido aos exames. Uma das crianças se aproxima sorrateiramente para fazer algo interessante, mas Leonis fica bravo ao ver a criança fazendo isso com sua súdita. Ele usa sua magia para atacar com sua sombra, mas para quando Célia diz que é só uma criança. A dona do lugar aparece. Ela é a Frênia, e Célia a apresenta a Leonis, explicando que ele é um menino que ela salvou nas ruínas. Ela diz que ele também é um espadachim sagrado, o que faz todas as crianças correrem e se agarrarem nele, achando-o incrível. Enquanto isso, Sakuya acorda de um cochilo com um sentimento estranho. Acontece que há algumas raízes crescendo dentro da sala de controle da cidade de assalto. Um ser que sai da raiz observa enquanto os homens verificam a sala. Na sala de reuniões, os líderes da cidade se perguntam se é um Void e estão determinados a lidar com isso quando o encontrarem. Eles então entram em contato com Aline e permitem que ela explique os resultados de sua análise. Ela afirma que detectou algo no subsolo no Distrito 62, também diz que, ao mesmo tempo, houve uma reação de energia mágica. Em seguida, revela que o mesmo ocorreu minutos depois em outro local, e após analisar todos os dados, conclui que foi causado por um Void. Todos começam a entrar em pânico, incapazes de acreditar que um monstro conseguiu se infiltrar nas instalações subterrâneas. O comandante está confuso e pergunta por que a máquina de detecção de Voids não deu nenhum sinal. O analista menciona que o Void produziu ondas mágicas fracas, portanto, a máquina não reagiu porque foi considerado um tremor comum. De repente, um alarme toca, e o analista afirma que algo foi detectado se movendo no Distrito 31. Na sala de controle se perguntando por que aquela coisa não está liberando magia. Aline conclui rapidamente que o Void está limitando seu poder para evitar ser detectado. O velho rejeita a possibilidade porque os Voids não são inteligentes, mas Aline pergunta diretamente se eles encontraram alguma pista sobre o que aconteceu com a última equipe de investigação. Outro alarme toca. Desta vez, um relatório do departamento de estoque afirmando que encontraram algumas raízes de árvore naquela seção. Enquanto isso, no quarto de Aline, Regina está preocupada porque não consegue entrar em contato com Célia. Já no orfanato, as crianças estão aproveitando o almoço, quando uma delas pede a Leonis para mostrar sua espada sagrada. Leonis está claramente irritado porque esse garoto estúpido está falando de boca cheia e cuspindo para todo lado. No entanto, há uma garotinha chamada Xisla que acalma o garoto e dá a Leonis seu lenço para limpar seu rosto. Leonis a vê como uma criança gentil e bem educada, mas ela claramente está apaixonada por ele. De volta à sede, eles conseguem encontrar algumas pistas sobre o que está acontecendo. Não apenas conseguiram encontrar algumas pegadas, mas também encontraram um corredor cheio de raízes de árvores. Homens lá aguardam ordens para destruir essas raízes. De repente, essas raízes começam a inflar e mostrar algum tipo de olhos. No instante seguinte, todos os homens são atacados e perdem a comunicação. O general agora acredita que é um Void, mas se pergunta como ele conseguiu chegar ao subsolo. A situação piora quando o analista revela que as raízes conseguiram cortar o sistema de comunicação dentro da cidade. Elfine começa a usar seu iPad para hackear o sistema e estabelecer alguma comunicação. 2 caras conseguem sobreviver ao último ataque. No entanto, deixam o Void escapar perdendo seu rastro.
O general entra em pânico porque os Voids geralmente atacam sem parar, mas este fugiu. Aline percebe que o objetivo é o núcleo de energia mágica que sustenta a cidade. Ela explica que se for um senhor dos Voids, ele usará o núcleo para criar uma enorme abertura de Voids. Todos entram em pânico, ordenando que protejam o núcleo mágico e ativam todos os sistemas de defesa. As raízes da árvore rompem as paredes e tentam alcançar o núcleo. O sistema de defesa começa a atirar, enquanto as tropas chegam. No entanto, o sistema de defesa está sofrendo algumas perdas. Eles rapidamente decidem mudar a prioridade para não apenas defender o núcleo, mas também ordenaram a evacuação dos cidadãos, enquanto todos se preparam para enfrentar o ataque. Enquanto isso, no orfanato, o garoto feio e nojento insiste em ver a espada sagrada de Leonis, e na cidade os soldados ainda estão tentando lidar com as raízes, mas param de atirar quando chegam muito próximo ao núcleo mágico. O monstro rapidamente força o caminho e começa a invocar Voids. Em seguida, o alarme da cidade começa a tocar, fazendo Célia e Leonis correrem para fora do orfanato. Eles percebem que um ataque está atingindo sua cidade e o sistema de defesa da cidade ativa usando a energia de reserva. Aline, Sakuya e Regina ajudam a evacuar as pessoas. Aline assegura que Célia deverá chegar em breve, pois deve seguir os procedimentos. Mas o foco deles agora é lidar com os Voids na área acima da academia, que estão enchendo o céu, mas as metralhadoras dos sistemas defensivos começam a lidar rapidamente com eles. As garotas alcançam um telhado, onde cada uma começa a convocar suas espadas sagradas e atacar. Enquanto isso, Leonis está observando de longe, pensando que os monstros humanoides dos Voids também são bastante fortes. Célia começa a entrar em desespero e volta para dentro do orfanato, afirmando que precisam evacuar as crianças. Leonis tenta segui-la, mas é interrompido por Sherry, que pede por suas ordens. Leonis diz a ela para proteger seus familiares. Célia chama por Leonis, explicando que as crianças estão prontas para evacuar. No entanto, Leonis percebe algo e diz a ela que é perigoso lá fora. Um Void dragão está na área, e Célia sai para lidar com eles. Ela convoca sua espada sagrada, mas Leonis percebe que ela não alcançou seu verdadeiro poder como rainha vampira. Quando perguntada se ela tem medo, ela responde que sim, mas não pode sair e deixar as crianças morrerem. Ele sorri e decide convocar seu cajado, decidindo não deixar seu familiar mais forte morrer. 2 Voids atacam, mas Célia lida rapidamente com eles. Ela então percebe outros 2 queimando no ar e observa que é obra de Leonis. Mais e mais Voids começam a aparecer ao redor da cidade. Sakuya percebe alguns ogros e avança com sua espada, transformando-os em carne de churrasco. Regina usa seu enorme canhão para derrubar dragões, enquanto Aline usa suas esferas para vasculhar a área. De repente, eles sentem o chão tremer e percebem um enorme Void Hydra. Leonis já sabe que esses monstros são os mesmos de 1000 anos atrás, porém com algum tipo de transformação ainda desconhecido, até mesmo os grandes dragões foram corrompidos e se tornaram Voids. Ele imagina que se forem tão fortes quanto eram no passado, não poderá usar magias de baixo nível. Ele diz a Célia para protegê-lo enquanto conjura um feitiço de alto nível. Ela corre rapidamente para lidar com vários Voids, permitindo que Leonis comece a lançar seu feitiço. No entanto, ele realmente não sabe por que está acontecendo isso. O grande senhor dos Voids não deveria se importar com a destruição de uma cidade humana. No entanto, ele não pode ficar parado quando alguém tenta desafiá-lo. Um enorme dragão aparece, e Leonis termina de conjurar seu feitiço de nível 10. Várias bolas de fogo aparecem no ar e caem na área. Célia está assustada porque está chovendo fogo. Leonis consegue imobilizar o dragão, mas ele ataca Célia com uma rajada de fogo. Ela desvia, e Leonis começa a culpar seu corpo atual por seu baixo nível de poder. De repente, Blackas aparece das sombras e morde o pescoço do dragão. Leonis aproveita essa chance para lançar outro feitiço de gravidade de nível 10, esmagando o dragão no chão. Célia não pode acreditar que viu Leonis derrotar um Void tão enorme, mas de repente o chão começa a tremer e desmoronar. Abrindo o chão, raízes aparecem novamente e prendem Célia, puxando-a lentamente para dentro do buraco. Leonis tenta ajudá-la, mas algumas raízes bloqueiam seu caminho. As raízes então começam a tomar forma, a de um rosto, e chamam pelo nome de Leonis. Ele sorri e o reconhece como Aracael, um dos antigos heróis. Leonis menciona que não esperava encontrar Aracael 1000 anos depois. Leonis convoca seu cajado e lança um feitiço de fogo, mas Aracael não o enfrenta diretamente, e retorna ao subsolo. Leonis percebe que Célia ainda está viva, pois a marca não desapareceu ainda.
Blackas sai das sombras para falar sobre Arakael e como ele mudou após sua ressurreição. Blackas percebe as crianças do orfanato olhando para Leonis e pergunta se ele tem algo a ver com elas. Leonis pensa que eles têm medo de seu poder, se aproxima e os instrui a retornarem ao abrigo. No entanto, eles agradecem por protegê-los e imploram para que ele resgate Célia. Então ele cria uma barreira e convoca os esqueletos para protegê-los. Após isso, Leonis volta para Blackas, que ouve o som do dispositivo de comunicação de Célia. Aline e Regina estão enfrentando a Hydra e querem a ajuda de Célia, mas Leonis responde a elas que Célia foi sequestrada e instrui Aline a usar sua espada sagrada para localizá-la. Ela pede que esperem por ajuda. Leonis diz que não há tempo e fornece a Aline uma visão da área onde Célia foi sequestrada. Aline consegue encontrar a localização de Célia e avisa Leonis. De repente, Aline está prestes a ser atacada pela Hydra, mas é protegida por Sherry enquanto se dirige à localização de Célia. Blackas pergunta a Leonis por que ele enviou Sherry para ajudar os humanos, e Leonis tenta dar desculpas, mas Blackas não está convencido. Finalmente, Leonis confessa que tem um leve apreço pelos humanos, e Blackas diz que é típico dele. Alguns minutos depois, Leonis usa sua magia de fogo para destruir a porta que leva à sala onde Célia está sendo mantida. Eles entram e encontram Arakael, o sujeito das raízes, segurando Célia como refém. Leonis afirma que é hora de devolver sua súdita e lança sua magia de chamas, que queima as vinhas, mas o maldito se regenera rapidamente e pergunta a Leonis como ele ainda está vivo. Leonis revela que nunca pereceu, apenas selou sua alma 1000 anos atrás. Arakael menciona que o mundo mudou desde então e afirma que o mundo precisa ser reconstruído junto com a Estrela Void. Leonis pergunta sobre a Estrela Void e Arakael fala que foi escolhido para trazer boas novas. Vários olhos se abrem nos galhos, fazendo Leonis perceber que ele derrotou os sacerdotes da Ordem Sagrada e os consumiu. Leonis chama por Célia, e ela responde de trás do ramo principal, sendo amarrada por vinhas fortes. Enquanto Leonis está distraído, Arakael tenta atacá-lo, mas Blackas o avisa, permitindo que Leonis se esquive a tempo. Eles correm pela sala desviando dos ataques. Leonis invoca gelo para cortar os galhos, mas o monstro se regenera muito rapidamente que logo em seguida lança um contra-ataque. Mas Blackas o protege e percebe que a magia deles está enfraquecendo a cada segundo. Leonis explica que estão no domínio de Arakael, que lança um feitiço para aumentar o número de magias lançadas simultaneamente, criando múltiplos feixes de luz que ricocheteiam pela sala. Leonis é atingido por um feixe e tenta combinar seu ataque mágico com o de Blackas. Arakael cria uma barreira de magia de luz para se proteger. Enquanto isso, Célia continua a lutar contra as vinhas, aumentando as feridas em seu corpo. Seu mestre descobre a localização de Célia e joga seu dispositivo de comunicação coberto de sangue que entra em seu peito. Seus olhos ficam vermelhos e, com isso, Célia finalmente desperta como uma verdadeira rainha vampira. Lâminas surgem de seu sangue e cortam as vinhas. Com sua espada, ela corta os galhos à sua frente, permitindo que ela volte para o lado de Leonis. O confronto continua com Leonis, Blackas e Célia lutando contra o monstro para resgatar a cidade dos Voids. Neste momento, Blackas diz a Leonis que ele precisa de tempo para se recuperar e se afasta. Leonis se reúne com Célia, elogiando-a por dominar seus poderes vampíricos, e ela agradece por ele fornecer mana para que ela possa se juntar à luta. Arakael cura suas feridas, e diz a Leonis que o esmagará até virar pó. Então ele conjura uma enorme magia de luz, com sua habilidade de conjuração de feitiços múltiplos. Blackas percebe que a árvore quer destruir toda a cidade lançando vários feitiços de nível 10, mas Leonis diz a Célia que vai derrubar aquele monstro maldito de uma vez por todas e pede sua proteção. Leonis começa a sacar sua espada demoníaca, e Blackas pergunta se ele se lembra do que isso implica. Leonis recorda as instruções de Roselia 1000 anos atrás. Só pode sacar a espada demoníaca sob uma condição específica, para proteger seu reino. Com isso em mente, Leonis saca a espada, declarando a terra e este povo como seu reino. Ele recita as instruções da espada, e ela reconhece a decisão de Leonis. Arakael diz a Leonis que ele não pode mudar o destino do mundo, mas Leonis afirma que rasgará os tecidos do destino com suas próprias mãos. Leonis usa sua técnica secreta de espada, soltando apenas um golpe, tão poderoso que faz o Senhor dos Voids desaparecer, e com ele o surgimento de novos Voids. Todos comemoraram achando que foi sorte haver uma grande liberação de energia no núcleo de cristal, que se desligou imediatamente em seguida, tendo destruído o monstro. No dia seguinte, Leonis não consegue se mover da cama devido aos músculos doloridos.
Acontece que o poder da espada é avassalador para seu corpo subdesenvolvido. Célia entra em seu quarto trazendo um presente das crianças. Ela diz a ele que empunhar sua espada sagrada consumiu muito sangue e ela gostaria de um pouco de mana. Ele a provoca sobre seu autocontrole, e ela diz que pode se permitir um pouco. No entanto, as meninas entram em seu quarto e os encontram nessa situação. Célia explica a elas que é apenas um grande mal-entendido. Na sequência, a cidade foi devastada, mas está sendo lentamente reconstruída. Como a usina de energia foi destruída, painéis solares foram instalados para produzir mana. Mais tarde, Leonis tenta acessar o cofre de informações, mas um espírito diz a ele que precisa de permissão. Ele fica surpreso que o espírito ainda exista e afirma ser um aluno da academia. Regina o seguiu furtivamente, brincando de "adivinha quem é", amassando o garoto contra seus peitos. Ele se afasta, dizendo que estão em público, perguntando se ela o seguiu apenas para provocá-lo. No entanto, ela explica que veio devolver algo e esbarrou nele por acaso. Leonis revela que veio fazer pesquisa sobre uma linguagem antiga na esperança de recuperar suas memórias supostamente perdidas. Ela se compadece e promete conceder-lhe acesso, abordando o espírito, pedindo para deixá-los passar. O espírito diz que ela não tem permissão, mas ela usa um truque para conseguir acesso. Regina pede a Leonis que mantenha o truque em segredo. Leonis descobre que o espírito é feito pelo homem e pergunta a Regina o que aconteceu com os espíritos originais. Ela diz a ele que há rumores de que eles espreitam nas florestas. Ela encontra referências para a linguagem antiga no cofre e aponta para eles, dizendo que ele só pode ler os livros lá. Eles recebem uma mensagem da administração convidando-os para a cerimônia de boas-vindas para a princesa imperial. Leonis fica feliz porque pode usar a realeza como desculpa para fazer perguntas sobre o Império Humano. Leonis recebe uma ligação de Célia perguntando onde ele está. Ele responde que tinha algumas tarefas a fazer, mas a encontrará no porto mais tarde e Regina o deixa no cofre. Enquanto isso, nos arredores, um leão negro chamado Bastia diz à sua gangue que sequestrará Artíria durante a cerimônia. Jakt concorda, dizendo que podem usá-la para negociar a liberdade de seus irmãos presos. Geror está furioso pois os humanos os trancaram, mas Elsa interrompe perguntando a Bastia se conseguiriam resistir contra as espadas sagradas dos humanos. Geror começa a discutir com ela, e Bastia tenta acalmá-los. Uma estranha chega dizendo que falta solidariedade a eles. Geror pergunta por que ela está zombando. Ela responde que está oferecendo sua ajuda porque compartilha de seu ressentimento. Jakt pergunta se ela ajudaria a capturar a princesa, e ela promete dar-lhes poderes maiores que uma espada sagrada, invocando uma espada demoníaca, dando a Bastia grande poder, permitindo-lhe criar sua própria espada demoníaca. Ela impressiona, e os faz pensar que a tentativa de sequestro poderia ser bem-sucedida. A estranha diz a eles que qualquer pessoa forte o suficiente também receberá uma espada demoníaca e sugere que sequestrem o Hyperion e raptem a princesa. Geror diz que se roubarem o navio, podem velejar diretamente para a capital e libertar seus amigos. A estranha pede um favor em troca das espadas demoníacas, para que entreguem os espadachins a ela, para que possam ser usados como sacrifício para a deusa. Eles concordam com os termos, e Bastia pergunta pelo nome dela. Ela se apresenta como Sharnak, a bruxa da Floresta Eterna. Enquanto isso, Leonis chega ao porto, impressionado com o estaleiro de navios de guerra. Ele decide comprar um presente para Célia e fica impressionado quando o vendedor diz que os elfos o fazem. Leonis pergunta sobre os elfos, e o vendedor explica a diversidade das pessoas que residem na cidade. A princesa Artíria fica de pé no navio de guerra para cumprimentar as pessoas reunidas no porto. Seu guarda diz a ela que não deve ficar muito perto da borda, e ela se desculpa, dizendo que estava procurando alguém. Célia e o resto do pelotão encontram Leonis, que lhe presenteia com um presente que comprou como agradecimento por salvar sua vida. Ela agradece pelo presente, dizendo que é adorável, e diz que é hora de embarcarem no navio e se encontrarem com a princesa. Leonis pergunta sobre Regina, mas dizem a ele que ela não estará na cerimônia. De repente, uma estudante cujo nome é Fenris chama por Célia, mencionando que ouviu dizer que ela despertou sua espada sagrada e a parabeniza. Leonis pergunta a Célia sobre Fenris. Ela responde que são uma espécie de amigas de infância. Em outro lugar, Bastia e sua gangue infiltram o navio. Eles derrubam guardas e roubam seus rostos para assumirem a aparência humana, elogiando o plano de Sharnak por estar funcionando tão bem até agora. A cerimônia começa, mas Leonis fica sentado examinando uma cópia dos livros de história. Ele percebe algumas informações faltando, indicando que alguém estava tentando esconder os eventos do passado. Sherry aparece e ele pergunta o que ela descobriu. Ela lhe dá informações sobre o navio.
e ele lhe apresenta um presente. E a moça não fica muito satisfeita. Mais tarde, quase chegando a hora do discurso da princesa, ela está sendo conduzida por seus guardas, mas são emboscados por Bastia e seu cúmplice disfarçado. Eles tomam a princesa como refém, mas ela libera a chave mestra e a criatura foge. O resto da gangue de demi-humanos cerca as pessoas reunidas para o discurso, confiscam seus celulares e os mantém sob controle com uma bomba maçã. Perguntam aos demi-humanos o que eles querem, e eles pedem a libertação de seus parceiros na prisão. Mas Fenris diz que não negocia com terroristas, que dizem que eles serão sacrificados para a deusa. Leones diz a Célia que quer garantir a segurança da princesa e desaparece no mundo das sombras. Em outro lugar do navio, Bastia e sua tripulação seguem em direção à capital. A princesa diz a eles que estão indo em direção a um recife de voids. Bastia pede a ela que desvie, mas Charnak afirma para ir direto, para que os cavaleiros sagrados sejam corrompidos e se tornem adequados como sacrifícios. Bastia finalmente percebe suas verdadeiras intenções e tenta lutar contra ela, mas é eliminado rapidamente. Os guardas do porto percebem o navio começando a se mover e tentam impedi-lo. A criatura da princesa se encontra com Regina, que a identifica como o carbúnculo da família real, e entrega a mensagem pedindo ajuda. Ela pula de volta no navio e, ao procurar pistas, esbarra em Leones, que parece perdido. Ela diz que sua irmãzinha está em perigo. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal e já deixe um like, porque o objetivo é trazer um anime novo todos os dias. Mas para mantermos esse ritmo frenético, precisamos da ajuda de todos. Conto com vocês.